Meus caros amigos do canal José Neumann e Pinto, estamos aqui com o presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, o procurador paulista Roberto Liviano. Roberto Liviano é um combatente antigo, né? Apesar de ser um cara jovem, né? Bem mais jovem do que eu tenho 53 anos, eu tenho 71, mas conheço há muito tempo o Roberto como combatente contra a corrupção. Mas agora eu quero conversar um pouco com ele sobre a eleição, o segundo turno do domingo, dia 30. Olá, como vai, Roberto? Eu vou bem, Neumann, é um grande prazer sempre conversar com você. Obrigado pelas generosas palavras. Mas você é bem jovem, vai acumulando juventude. Eu acumulei mais um ano, agora tenho 54, completei em julho. Mas a gente vai continuando a nossa luta aí, defendendo valores e procurando manter coerência em relação àquilo que a gente defende, né? E vamos em frente, vamos ter fé e esperança no país. Doutor Roberto Liviano, o que é que o senhor acha dessa tentativa dos bolsonaristas de adiarem ou interromperem o processo eleitoral com base numa denúncia de que 1% das emissoras de rádio do Brasil não teriam transmitido as inserções eleitorais da lei ao longo dessa campanha. O que é que o senhor acha? Qual é a chance disso ter algum sucesso? Porque, embora nós já temos aí um despacho do presidente do Tribunal Superior Eleitoral contra. Né? O que é que o Eu senhor acha que acho, vai acontecer? sim, eu não vejo viabilidade nesse pedido, com todo respeito a este candidato, mas eu, sinceramente, não vejo esta viabilidade. Já vieram a público algumas informações no sentido de que é, uma ou mais de uma rádio simplesmente não receberam do candidato as mídias para a devida inserção, para a devida veiculação. Né? Nós vamos ter um olhar abrangente a respeito de tudo, saber olhar a floresta e não apenas olhar para uma árvore. Né? Nós temos um país em que há 160 milhões de eleitores aptos a votar no próximo domingo, e com certeza esses 160 milhões de eleitores, eles têm clareza sobre quais são as ideias, quais são os pontos, qual é a mensagem que os candidatos que chegaram ao segundo turno eles querem transmitir aos seus eleitores. Isso já vem sendo dito há bastante tempo, há várias semanas. Os apoiadores do candidato presidente da República têm redes sociais fortíssimas, a disseminação é ampla da sua mensagem, e como você bem colocou, nós estamos falando de uma ínfima parcela dentro desse universo gigantesco da comunicação. Né? Direito é, acima de tudo, razoabilidade e bom senso. Não tem sentido você mudar a data de uma eleição em virtude de um fragmento de uma situação que ocorreu, segundo as próprias rádios disseram, por falta de recebimento da mídia respectiva. E, em termos de informação, o país sabe qual é a mensagem do candidato à reeleição, do outro candidato. Existe uma transmissão de informação, quer pelas redes sociais, quer pela propaganda eleitoral, que não é gratuita, nós sabemos disso, bastante ampla. Então, eu, honestamente, não vejo viabilidade nisto. Vejo esta movimentação por parte do candidato, aliás, como já houve outros movimentos que chamaram a atenção, como, por exemplo, o movimento de descredibilizar o sistema das urnas, Neumann. Né? Tentou-se isso na véspera do primeiro turno, apesar do próprio presidente ter sido eleito por este mesmo sistema 6 vezes deputado federal, com urnas eletrônicas, ter tomado posse sorridente em todas as vezes e jamais ter questionado o sistema. Através desse sistema, ele foi para o segundo turno, aceitou esse resultado, e aí hoje você não se vê mais esse questionamento. Aliás, ele pediu às Forças Armadas que fizessem uma auditoria desse primeiro turno,
esse relatório da auditoria foi elaborado, foi cobrado pelo presidente do TSE e não foi entregue este relatório. Veja, o Brasil é signatário do Pacto dos Governos Abertos, celebrado em 2011. Por força desse compromisso mundial, o Brasil teria que ser referência mundial em matéria de transparência. E esse dever inclui as Forças Armadas. Todas as instituições precisam ser transparentes. O Ministério Público, o Judiciário, o Legislativo e as Forças Armadas também têm que cumprir esse mesmo dever. Por que o relatório não foi entregue ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral? Eu acho que Forças Armadas têm que cuidar das fronteiras do país, da segurança do país. Agora, uma vez que foi dada esta missão pelo mandatário chefe do Executivo, que apresentassem este relatório, que ele diria o quê? Diria o que o mundo viu, que as eleições ocorreram como vem ocorrendo desde 1996, que ocorreram da mesma maneira que mais de 40 nações do mundo usam a urna eletrônica para algum tipo de eleição. Então, agora eu vejo, Neumann, um movimento no sentido de tentar melar a eleição. E melar a eleição significa o quê? Significa o desrespeito à vontade soberana do eleitor. Qualquer que seja o vencedor, tem que se respeitar a vontade do eleitor e o vencedor tem que levar. Isto é a democracia. E quem vencer tem que governar para todos, para quem votou nele e para quem não votou nele. Então, Assim Roberto funciona a Viviane democracia. é procurador, então ele tem uma prática de dia a dia no fórum. Eu vi agora mesmo, antes de conversar com o senhor, a notícia de que um funcionário do Tribunal Superior Eleitoral, chamado Alexandre Gomes Machado, foi exonerado por estar fazendo assédio dentro do TSE e procurou na madrugada e encontrou alguém na Polícia Federal para tomar o seu depoimento. Quantos anos o senhor tem de fórum e quantos anos o senhor acredita que pode ter convivido com um fato desse? De um delegado da Polícia Federal estar de plantão de madrugada para atender um reclamante? Não é algo comum, Neumann. Você também, com muita rodagem no jornalismo corajoso, investigativo, que orgulha o país, você sabe muito bem disso, que não é um fato usual. Né? Aliás, é interessante destacar, eu fui procurado por alguns veículos, e com uma conotação, com encaminhamento desse assunto, como se a demissão deste moço, desse funcionário Alexandre, fosse um ato abusivo, né? Fosse um ato de vingança. É necessário, antes de mais nada, destacar: este funcionário ocupava um cargo de confiança, um cargo em comissão. Cargos em comissão, cargos de confiança, são demissíveis a qualquer tempo. Detectou-se uma conduta inadequada por alguma razão, detectou-se quebra da confiança no funcionário, a demissão do funcionário é algo natural, não existe nada de errado nisso. Agora, esta procura do funcionário em alta madrugada e tudo mais, eu vejo uma tentativa, uma situação toda em torno desse assunto para criar um fato. Né? E o fato que nos interessa, no fundo, qual é? Precisamos ouvir com humildade o que o eleitor quer no domingo, sem turvar as águas. Vamos ouvir a vontade do eleitor, ele vai se manifestar na urna eletrônica e vamos saber respeitá-lo. Né? Sem criação de marolas, sem factoides, sem querer abalar o curso natural das águas. Né? Óbvio que Qualquer aluno de direito ou de jornalismo vai relacionar. Eu estava assistindo o noticiário da Band e a coluna do Cláudio Humberto quando o Cláudio Humberto anunciou a entrevista coletiva do Fábio Faria e do Fábio Weingarten, denunciando essa história das rádios. Na frente, inclusive uma coisa meio sutil, assim, na frente do Palácio da Alvorada, que é o lugar onde mora o presidente. Não é o lugar onde trabalha nenhum dos dois que convocaram a entrevista, e havia uma insinuação de que seria o presidente que ia falar.
é um ato legítimo de um servidor público marcar uma entrevista coletiva na frente da casa do presidente da República para anunciar um recurso de campanha à reeleição? Isso está previsto pela lei? Óbvio que chama atenção, parecendo o uso da máquina, mas eu vou mais além, Neumann. É importante observar que o senhor Fábio Weingarten, que foi o coordenador da comunicação, ele é investigado por improbidade administrativa. Né? Quando ele cuidava da área da comunicação da SECOM, houve fatos graves que vieram à tona, noticiados pela imprensa, de que ele usava o poder que detinha para liberar, autorizar contratações de empresas em que ele mesmo, a sua empresa, era beneficiária disso. Né? Em virtude destes atos abusivos, instaurou-se uma investigação por improbidade administrativa, em que o investigado é o senhor Fábio Weingarten. Né? Então, essa situação que você narra, que envolve o ex-responsável pela SECOM e o atual ministro das Comunicações, ela já começa com esse destaque que precisa ser dado. Em segundo lugar, quando o atual presidente, então candidato Jair Bolsonaro, se apresentou como alternativa de poder, ele prometeu à nação que agiria muito diferente, jamais faria uso da máquina, que teria um trabalho de devoção ao combate à corrupção. Eu fiz minha tese de doutorado sobre controle da corrupção. Eu posso atestar que, nesses 4 anos, nós tivemos um histórico estrondoso declínio e retrocesso no combate à corrupção. Este período de 4 anos entra para a história do país como um dos piores períodos no que diz respeito ao combate à corrupção. A lei de improbidade foi estraçalhada no ano passado através da aprovação da Lei 14.230, e não adianta querer excluir a responsabilidade, porque esta lei foi aprovada tendo como protagonista o líder do governo na Câmara, o senhor Ricardo Barros, e toda a base governista aderiu interessada em ver a lei de improbidade estraçalhada. E não foi só ela. A lei da ficha limpa, idem. Nesses últimos meses, estava se falando com naturalidade em destruir a lei das estatais. Apresentou-se a ideia por um parlamentar bolsonarista da PEC do golpe do Centrão de subjugar o Supremo nas decisões não unânimes, de transformar o Congresso em órgão revisor das decisões do Supremo. Né? E, por muito pouco, não aprovaram a PEC da vingança contra o Ministério Público, que permitiria ao Conselho Nacional do MP ingerência em investigações de promotores, escolha do Corregedor Nacional do Ministério Público pelo Congresso e aumento o número de conselheiros para que a Câmara e o Senado escolhessem o maior número, a cota maior de escolhas de conselheiros. E tudo isso, o interesse do governo ali. Então, não se venha falar que acabou a corrupção, que não tem corrupção. Não é correspondente, infelizmente, à verdade. O uso da máquina, Neumann, se enquadra nisso. O que é corrupção? Uso abusivo do poder. Usar abusivamente do poder, usar as dependências de um espaço, sinalizar para a sociedade essa confusão entre o público e o privado, isso também é uma forma de corrupção que é absolutamente condenável. Transformar a celebração do feriado do 7 de setembro num comício para a reeleição é improbidade administrativa. Mas, o doutor Roberto, eu quero falar de outro assunto, mas que eu acho que é correlativo a esse. Porque pode ter sido coincidência, eu acredito que há coincidência, né? Que haja. Mas, pelo amor de Deus, 24 horas depois do espetáculo grotesco da reação do doutor Roberto Jefferson à prisão da Polícia Federal, que é unânime a nação saber que foi um tremendo tiro no pé dos bolsonaristas, acontece isso. Então eu gostaria de lhe relatar que eu fiz um vídeo no meu canal do YouTube, que está circulando desde a quarta-feira, dia 26, no qual
eu chamo a atenção para muitas perguntas sem resposta. Infelizmente, eu só tenho meia hora aqui, não poderei fazer todas. Mas vou fazer todas as que eu puder dentro do tempo, porque eu tenho certeza que o senhor terá a resposta para todas. Por exemplo, é permitido a um cidadão em prisão domiciliar ter em casa 4 granadas, um rifle automático, uma pistola e 7.600 munições pesadas? É óbvio que não, Neumani. A resposta é óbvia, né? E veja, nós não podemos desconsiderar fatos diretamente ligados a isso. Primeiro, o senhor Roberto Jefferson, já há muito tempo, vem se apresentando à nação com um discurso que estimula o armamentismo da sociedade civil, estimula, né? Um discurso de afronta aos poderes da República, de afronta ao judiciário, de ofensa, de ameaça, de xingamento aos ministros, né? E o armamentismo, como todos nós sabemos, tem sido uma política de Estado do presidente da República. Isso não é novidade para ninguém. Inclusive, tivemos aquela famosa frase: feijão não, o importante é o fuzil. Fuzil no lugar do feijão. Né? Gostaria de saber se, Atribuída, quando... atribuída a Jesus Cristo, que foi Pois é, eu o maior gostaria de saber pacifista da história. se quando o indivíduo passa fome, se ele pode se alimentar de fuzil, né? Porque o feijão alimenta, mas e o fuzil, né? Mas você veja só, então essa situação ela não é casual. Foi concedido o benefício da prisão domiciliar, é óbvio que um dos requisitos é não ter em seu poder armas. O indivíduo tem um mandado de prisão emitido em seu desfavor, e é importante lembrar por que foi emitido em seu desfavor. Porque ele gravou um vídeo grotesco, ofendendo a dignidade de uma mulher. Nenhuma mulher do planeta merece ser tratada daquela maneira. E é importante, eu vi várias lideranças que agem em defesa da mulher se manifestando e vi outras tantas em silêncio, né? Que me chamou a atenção. Algumas que se apresentam como defensoras da mulher, que lutam contra violências contra a mulher, vi em silêncio. Outras tantas falaram. Mas aquele vídeo foi uma coisa grotesca, uma coisa de nível de esgoto, aquilo que o senhor Roberto Jefferson verbalizou. Então, o ministro Alexandre de Moraes ele agiu corretamente ao revogar a prisão, revogar a prisão domiciliar, porque o Roberto Jefferson está afrontando as instituições da República e ele desfere 50 tiros de fuzil contra os agentes da Polícia Federal, lança granadas. O que significa aquilo? Significa um ataque frontal ao Estado democrático de direito, à democracia. E chama atenção, Neumann, isso é muito importante, dias antes daquilo, o senhor Roberto Jefferson era, obviamente, percebido por todo o país como um aliado próximo do presidente. Alguém que o apoiava de maneira fiel nas votações, né? Isso está registrado nas votações, e logo que acontece esse fato gravíssimo, que tem que ser apurado de maneira muito cuidadosa com as responsabilidades promovidas, houve aí, a meu ver, tentativas de homicídio contra esses agentes, o senhor presidente se reposiciona e o trata como um bandido, né? O coloca como um bandido. Isso é uma coisa muito séria, muito grave, diante deste fato, dessa circunstância. E não se pode desconsiderar, você é um jornalista que acompanha a linha do tempo, né? O mesmo Roberto Jefferson, em 2005, foi quem apontou o gravíssimo escândalo do mensalão, né? Para sermos justos, ele que teve a coragem de apontar o escândalo do mensalão, ele incriminou José Dirceu e fez com que caísse o todo-poderoso ministro, chefe da Casa Civil. 17 anos depois, nós estamos diante desse escândalo gravíssimo e o presidente, logo em seguida, se dirige a ele como um bandido, Uma coisa parecendo que eu que queria lhe perguntar: a Polícia Federal deu a informação de que ele teria sido avisado e que ele preparou aquilo. Isso não merece
uma investigação. De quem é Sem essa dúvida, investigação? sem Do dúvida. Procurador-Geral da República, do Tribunal Superior? De quem é que tem que Não, investigar sem dúvida. se Inclusive, realmente ele foi informado? Foi informado, é claro, claro, é lógico. claro Mas a que sim. Polícia Federal está dizendo isso. Não, tem que ser apurado. Inclusive, Neumann, eu estava em Brasília na posse do presidente do TSE, acompanhei aquele evento todo tão importante, prestei atenção muito nos posicionamentos, inclusive do Procurador-Geral da República, o procurador Augusto Aras, e ele fez questão de enfatizar que está muito atento a tudo, né? Está muito atento, ele insistiu nisso. Então, diante dessa ponderação enfática do procurador, com certeza, estando atento a esse fato, ele o apurará. Não é? Tem que ser apurado isso. Como é que um elemento como este vaza desta maneira? Como é que o senhor Roberto Jefferson sabe antecipadamente destas informações? Tudo isso é muito grave, muito sério. A presença do ministro da Justiça naquela Isso eu situação. queria lhe perguntar. Isso eu queria lhe perguntar. O que é que justifica deslocar a peso de ouro de nosso bolso o ministro da Justiça, policial federal Anderson Torres, para fazer o que em Juiz de Fora? O que é que o ministro da Justiça foi fazer em Juiz de Fora? Teve que se deslocar na discussão a respeito de como prender ou não prender o ex-deputado Roberto Jefferson. Essa é uma pergunta que precisa ser dirigida ao senhor presidente da República, porque o ministro da Justiça é auxiliar, é escolhido pelo presidente da República. Essa é uma pergunta que tem que ser respondida com clareza por ele à nação. Né? Por quê? Qual o critério que ele adotou para esse deslocamento e como procedeu em outros casos, porque é necessário, num sistema republicano, que você adote o mesmo procedimento em outras situações. E como você bem destacou, o senhor Anderson Torres, que é o ministro da Justiça, ele é delegado de polícia de carreira. Não é? Por que o local não foi preservado? Não é? Eu sou do Ministério Público há mais de 30 anos. Num crime grave como este, em que 50 tiros de fuzil são desferidos contra agentes da Polícia Federal, em que um indivíduo que até ontem era presidente de um partido político é o indivíduo suspeito. Está presente na cena o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Por que o local do crime não foi preservado, sendo ele um especialista neste tema? Porque se estivéssemos falando... E lhe pergunto mais, o que foi fazer lá dentro? E é uma prática que pode ser adotada, a visita do candidato a presidente da República derrotado no primeiro turno, Kemon, o pretenso, o falso padre Kemon. Como é que a Polícia Federal deixou esse rapaz entrar na casa depois do Roberto Jefferson ter atirado 50 projéteis e 3 granadas nos agentes da Federal, que, aliás, doutor Roberto, eram funcionários burocráticos de informação. Como é que justifica que vai prender alguém com funcionários sem nenhuma experiência nesse ramo, hein? De prender, no ramo da segurança em si? São perguntas muito relevantes, Neumann, precisam ser explicadas. Por que esses agentes sem experiência nesta tarefa policial foram designados para isso? Por que Padre Kelmon foi autorizado a ingressar naquele local? Como se explica a presença de milhares de munições naquela casa? 7.600 munições pesadas. 7.600 munições pesadas. Lançamento de granadas, 50 tiros de fuzil. Como tudo isso se explica? Isso tem que ser devidamente apurado. Né? E o presidente, se estivesse no lugar dele, nessa situação, de imediato eu chamaria a imprensa para um pronunciamento à nação, esclarecendo aquilo que me diz respeito. O ministro da Justiça, ele é um colaborador de minha escolha. Então, eu escolhi o ministro da Justiça e eu vou explicar à nação por que eu mandei o ministro da Justiça lá, por que essas decisões foram tomadas, porque, afinal de contas, o ministro da Justiça
ele encaminhou ao presidente da República um relatório pormenorizado do que ocorreu ali. Então, o presidente sabe do que ocorreu ali. A opção do presidente qual foi? Eu não tenho nada a ver com Roberto Jefferson e ele é um bandido. E bandidos têm que ser enquadrados pela lei. O indivíduo que até o dia anterior era seu grande aliado, né? Seu ídolo. Né? Dezenas de fotos publicadas na imprensa. Dia anterior, peraí. Quando o senhor Eduardo Bolsonaro tinha 18 anos, portanto não foi anteontem, o senhor Eduardo Bolsonaro foi contratado como funcionário fantasma no gabinete da liderança do PTB, que era exercida por Roberto Jefferson, em Brasília, morando no Rio de Janeiro e frequentando aula na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pois é. Neumann, no mesmo dia que o escândalo veio à tona, o programa fantástico da TV Globo exibiu reportagem de 13 minutos, que foi construída com um trabalho investigativo que durou 4 meses, né, em que o que foi mostrado ali? Um esquema de funcionários fantasmas na Fundação Leão 13, em que quem comanda tudo é um deputado estadual do PTB de Roberto Jefferson, tá certo? Não se sabia que haveria todos aqueles acontecimentos envolvendo Roberto Jefferson. Ou seja, nós temos uma situação que é muito grave, que é muito séria, que é crônica, não é? Isso é interessante para as pessoas perceberem quando alguns dizem não, que não há corrupção, que a corrupção acabou. A corrupção acabou, né? A corrupção acabou e ela está aí debaixo dos nossos narizes para todos os lados e, infelizmente, é uma chaga, uma situação grave. Isso que ocorreu com Roberto Jefferson é tudo muito grave. Nós estamos vivendo uma situação muito grave. Não há caminho fácil, infelizmente, para o país diante de tudo isso. Doutor Roberto Liviano, o senhor como presidente da associação aí, Não Aceita a Corrupção, o senhor tem acompanhado fatos realmente inéditos na história, né? E talvez possa nos esclarecer algumas coisas, como, por exemplo, qual é a justificativa para um elemento como Roberto Jefferson ficar trancado dentro de uma casa que é a sua prisão, ou seja, uma cela-casa, durante um domingo inteiro, e ainda colocam lá um agente que eu achei mais ridícula do que a ação dele, desse agente, o Vinícius Moura II, as explicações que ele deu. Foi divulgado um vídeo em que ele é servido um cafezinho e ele disse que está ali à disposição de Roberto Jefferson para fazer o que ele quiser e tal. Não, mas aquilo ali foi para evitar mortes. Não, se fosse para evitar mortes, tinha que ter sido feito antes, porque aquele exercício de bajulação, que segundo ele era uma ação de um especialista para convencer, e o Roberto realmente mudou de ideia, porque queria matar, queria morrer, e depois se entregou. Aconteceu depois das tentativas de homicídio, depois de ter jogado 3 granadas e dado 50 tiros de fuzil. Então, eu quero saber, o senhor certamente viu esse vídeo, que faz parte da sua atividade, sim, não apenas como promotor, mas também como presidente do Instituto Não Aceita Corrupção. Como é que o senhor encara o vídeo em si e depois a explicação que o agente deu, de que ele é um especialista naquilo e que estava usando uma tática para mudar o comportamento do Dr. Jefferson? São cenas grotescas, Neumann, são cenas grotescas visando construir narrativas. Não é? Eu vejo que esta situação toda ela ocorre na semana das eleições e o senhor Roberto Jefferson é um personagem ligado a todo este cenário em torno das eleições e não se pode desconsiderar um elemento que eu acho de extrema importância. Até outro dia, e é bem recente mesmo, ele era o presidente nacional do PTB, tanto que a executiva nacional do partido o indicou para ser o candidato à presidência da República. E ele só não foi porque tem condenação criminal
que o impede de ser. Ele é ficha suja. Foi barrado e aí foi apresentado como substituto esse senhor Padre Kelmon, que foi tão útil ao presidente Bolsonaro nos debates como o país todo viu. Não é? Agora, o que eu quero dizer com isso, Neumann? Eu quero dizer que este é o retrato do sistema partidário no Brasil hoje. A postura de Roberto Jefferson, um dirigente partidário que age desta maneira, né, isso mostra como é que está o sistema dos partidos políticos. Roberto Jefferson, Valdemar da Costa Neto, presidindo o PL, que já frequentou presídios durante anos, né, são essas pessoas que, mesmo acusadas e processadas criminalmente, não se desligam da direção dos partidos. Não há transparência, não há integridade, não há ética, não há democracia na condução dos partidos. Tudo isso é grotesco, é chocante, né? É muito pesado. Né? O que aconteceu no sistema partidário no Brasil é muito pesado, é muito sério. É imoral! É imoral. Imoral! Inaceitável. Né? Doutor Roberto, Então, o nosso tempo já acabou. Eu lhe peço aí mais uma. O senhor ia falar alguma coisa para concluir, que eu tenho que. não, eu sei. Para concluir, o saldo de tudo isso, Neumann, é muito ruim. É um caminho difícil que nós temos aí nessa escolha de domingo, mas é necessário, pelo menos, abrir os olhos das pessoas para que elas enxerguem o que está se passando, para que elas possam ter um senso crítico preservado e deem o valor aos fatos sem perder o seu senso de análise. Isso é muito importante. E você é um vigilante, um jornalista atento, independente, corajoso, que promove essa percepção ao cidadão. Por isso, receba meus parabéns, meu reconhecimento por isso. É uma honra estar conversando com você, Neumann. Muito obrigado, eu respeito demais o seu trabalho, conheço há muito tempo e era seu companheiro na página 2 de artigo de opinião do Estadão e também não é a primeira Somos vez. ainda, né? Não, Estamos lá juntos. Eu não escrevo mais lá. Não? Eu tô agora no Antagonista. Eu sou agora entendi. Colunista semanal no Antagonista. Mas eu o convidei, não é a primeira vez que eu o convidei, porque a sua palavra, como sempre, vem esclarecer as coisas como elas são, sem papozinho de juridiqueira. Gostei demais da nossa entrevista e acho que ela prestará um grande favor ao povo brasileiro, que neste domingo se pronunciará com independência sobre quem deverá ser o seu presidente da República. Não vai sanar as feridas do sistema partidário, mas isso é um longo trabalho. E Exatamente. É claro que nós todos contamos com o seu trabalho também, doutor. É isso mesmo. Quero só fechar aqui convidando quem assiste você, é muita gente, e quiser me seguir no Instagram, estou lá no Roberto Livianu Oficial. E o Instituto está lá no perfil Não Aceito Corrupção. Forte abraço, muita admiração por você e até a próxima. E a Academia de Letras Jurídicas? Dia 21 de novembro eu vou tomar posse na Academia Paulista de Letras Jurídicas. Terei grande honra em ter você lá comigo, amigo querido. E você também que nos acompanha aqui, viu? Então, muito obrigado, doutor Roberto. Um abraço. Valeu, meu querido. Abraço, até a próxima. Tudo de bom.